Fala pessoal, sou eu, Luiz, novamente aqui e hoje eu vou falar com o Lincoln Haas, agora eu acertei a pronúncia. O Lincoln, que é arte-terapeuta, é nosso filósofo, é cantor gregoriano. O Lincoln faz de tudo um pouco, gente, se duvidar até cozinha. E como eu prometi nas redes sociais, eu ia trazer ele para responder algumas perguntas que me foram feitas, né? Muitas delas relacionadas à música sacra, por motivos óbvios, né? Porque muita gente, assim como eu, conheceu você por causa da famosa voz do Largo da Ordem. E eu trouxe aqui algumas perguntas para vocês. Então, a primeira pergunta, que foi uma pergunta de congressista, é sobre o canto lírico, o canto gregoriano e como é que ele eleva a nossa alma, né? A gente ouve e já sente aquela coisa gostosa quando entra na igreja, mas eu sei que você estuda isso há muito tempo, então o porquê disso, sabe me explicar, assim? Se você conseguir brevemente. Assuntos complexos. Bom, a questão da música, né? Existe hoje em dia até uma disciplina científica, né? Musicoterapia. Então, quer dizer, a música é usada terapeuticamente, é usada em processos em relação com a alma desde os tempos antigos, da antiguidade. Os antigos já usavam a música em processos terapêuticos. Né? E o caso do canto gregoriano em específico, de onde surge o canto gregoriano? O canto gregoriano, ele surge do canto monástico, ele surge da maneira como os primeiros monges, os padres do deserto, como eles cantavam, né, os salmos e tal. Se você for olhar lá o Gregório de Nissa, não. Gregório Magno? Não lembro agora qual padre da igreja agora. Lembrar agora qual deles. Acho que até o Evagro Ponte mesmo, também, eu já citei isso. O próprio Evagro Ponte cita sobre isso. Então, vocês conhecem Evagro Ponte, não vou precisar falar dele aqui. Né? Então, Evagro Ponte, lá, o primeiro a formular a ideia dos 8 pecados capitais e tal. Ele é um que fala, né, que o canto da salmodia acalma a paixão da ira. Ele já fala sobre isso. Né? Outros padres, tem várias citações assim, dos padres da igreja, dos padres do deserto, dos monges, falando sobre essa ideia. Alguns falam sobre a questão da ira, de se acalmar a ira. Outros falam sobre o canto dos salmos, elevar a alma e realizar a comunhão entre os irmãos na alegria espiritual. Quer dizer, o canto gregoriano foi sendo formado nessa espiritualidade dos padres do deserto, que era uma espiritualidade de terapia das doenças espirituais. Então, ele já estava, muita coisa. O gregoriano já estava inserido nesse processo terapêutico dos padres do deserto, como uma prática terapêutica, como uma prática de elevação, de purificação do pecado e purificação das consequências do pecado para atingir uma vida virtuosa, uma vida. E quando eles pensavam numa vida virtuosa, os padres do deserto pensavam nessa vida realmente de saúde mental plena. Então, regida pela discrição, né? A virtude, a mãe das virtudes, como eles são dentro, né? A discrição. Que é o que mais falta, eu acho que hoje em dia, em muitos ambientes que tentam viver a virtude. Realmente. Né? Então, mas o canto gregoriano ele tem essa busca por um equilíbrio, por um justo meio. Os arcos melódicos, como você pode comparar a diferença dos efeitos musicais? Né? Então, por exemplo, o gregoriano, sei lá, deixa eu pensar uma melodia gregoriana. Veni Creator Spiritus, Nefes tuorum visita, in plesu penatasi, que tu creasti pectora. A gente tem dois momentos na música. Um momento mais impulsivo, que vai elevando até chegar na tensão máxima. Aquela tensão máxima é que nem física, que nem se jogar uma bolinha assim no chão que quica, né? Ou que nem uma mola, né? É uma tensão psicológica crescente, de expectativa, porque música é feita da memória, música é feita de expectativa, de ansiedade. O famoso arrepio na espinha. Quando a música ela joga com essa capacidade humana da memória. Então, ela trabalha com a tua lembrança do som anterior e com a tua expectativa do som futuro, enquanto você escuta um som presente. Então, não à toa tem ligação com a ansiedade, né? Porque ela trabalha com essas questões. E no gregoriano, esse movimento impulsivo, em relação ao movimento de descanso que vai descendendo depois do ápice da música, é um equilíbrio assim, quase na metade, assim, uma coisa bem
uniforme. E a gente entende esse equilíbrio. O ouvido psicologicamente, naturalmente, né, se ordena a esse equilíbrio. Esse equilíbrio ele continua, até na época do Bach ainda é bastante comum. À medida que vai avançando para o classicismo, para o romantismo, a tendência é você exagerar as tensões para expressar as paixões humanas. Então a ideia não é você curar as paixões humanas, a ideia é expressar as paixões humanas. Então pode ter uma cura por catarse, tem outras nuances, né? Mas daí você tem, sei lá, Beethoven, né? Você vai lá, quer dizer, a ênfase toda vai, a ênfase está em criar, em fazer você ficar com aquelas expectativas, e sempre tem um clímax. E geralmente aquele clímax na música romântica ele vai ficando cada vez mais pro fim. Tem aquela coisa no final, sabe? A pessoa chega naquele clímax e repousa, assim, sabe? Repousa no último segundo. É como se você forçasse a pessoa a subir uma montanha, né? Sobe a montanha, até que a pessoa chega lá em cima, sem ar, e descansa. Os hinos nacionais, eles os utilizam, né? Um pouco, né? Então, assim, quer dizer, o gregoriano não tem isso. O gregoriano não tem essa tentativa de deixar você sem ar, nesse sentido de ficar crescendo a tensão até um extremo de tensão antes de criar essa resolução, antes de criar esse momento de descanso. O canto gregoriano não, ele é bem equilibrado, né? Isso do ponto de vista rítmico, melódico como um todo. E tem as nuances todas, que se eu for falar sobre isso eu ia perguntar uma década. Mas cada modo gregoriano... Sim, cada modo vai para um lado. Ele vai para um lado, tem uma origem, tem ali os significados que os próprios gregos atribuíam aos modos, que eram diferentes dos modos gregorianos, teve toda uma evolução, umas mudanças de nome. Então, só por curiosidade, por exemplo, né? O modo que hoje em dia as pessoas chamam de modo dórico, né, que é o equivalente ao modo 1 gregoriano, que na época do gregoriano não se chamava de modo dórico, né, se chamava de modo 1 gregoriano ou de protos autênticos. Protos em grego é primeiro. O primeiro autêntico, o primeiro modo gregoriano, o pessoal chamou mais tarde na Renascença e tal de dórico. Equivale ao frígio grego. Teve uma inversão de nomes teve uma inversão de nomes na evolução musical da coisa. E essas inversões de nome têm uns detalhes semânticos até de efeitos nos afetos que são interessantes de se notar. Mais tarde, se Deus quiser, eu vou publicar um livro pelo Santo Atanásio, talvez. Talvez pelo Santo Atanásio, talvez por outra editora. Eu estava pensando, tem duas editoras assim que estão recolhendo meus ensaios sobre arte terapia e canto gregoriano. Então, mas quem quiser ter acesso, eu já tenho, metade deles está publicado no blog de um amigo meu, Joatas Belo. Se vocês procurarem lá, arte terapia e canto gregoriano, dificilmente vocês vão achar outro artigo sobre arte terapia e canto gregoriano na internet que não seja o meu. Então, mas tem lá uns artigos meus sobre arte terapia e canto gregoriano no blog do Joatas Belo. Que bacana! Que fala um pouco, assim, um resumo sobre o que eu penso. Você também tem um blog, não tem? Eu tenho um blog, inspirado no gregoriano. Bom, aí vocês já sabem, podem entrar inspirado no gregoriano.blogspot.com. Muito bem. Então, depois dessa ótima explicação, tem uma outra pergunta também. Eu acho que acabou, você meio que respondeu, mas nós tivemos uma dúvida até que comum, onde é que o fiel comum, ele entra dentro disso? Porque parece que é uma coisa muito complexa. Não, isso é uma coisa que eu acho mágica e fantástica do repertório gregoriano. Ele nasceu com a liturgia. Ele não é como um repertório assim, não, agora eu vou cantar esse repertório na música litúrgica. Não, liturgia e canto gregoriano, os dois cresceram juntos, nasceram juntos um para o outro, sabe? É que nem amor perfeito de casamento. Beleza. Né? Então, o pessoal acha, canto gregoriano. O padre falando na missa, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Isso é gregoriano. Isso é canto gregoriano. E é simples. E é simples, e o povo faz as respostas. O Evangelho, né? Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos 2 notas musicais. A simplicidade do Evangelho. E é a referência que muita gente tem da Igreja Católica, né? Um padre fazendo esse tipo de canto. O Mozart, se não me engano, tem uma lenda que diz que o Mozart falou que ele venderia todas as obras dele, né, pela glória de ter composto o prefácio gregoriano. Que o padre canta no prefácio antes dos santos. Então, é gregoriano, né? As respostas simples do povo, né? O Kyrie, né? O Kyrie, glória, santo, poder, quer dizer,
existem graus no gregoriano, então você tem desde as melodias que são para ser cantadas pelo diácono, as melodias que são feitas para cantar pelo sacerdote cantar, que são melodias simples, as respostas do povo, as orações cantadas pelo padre, amém, amém. Quem que não consegue cantar? Amém. Sim. Então, quer dizer, tendo afinação, sendo minimamente afinado, né? Você e a própria pauta também é mais fácil do que a pauta moderna, né? Não precisa aprender tanto símbolo. O pessoal se assusta, mas é mais fácil do que parece. É só uma questão de se adaptar. Mas tem esse repertório super simples, que é essas músicas assim. Tem os hinos da liturgia das horas e das procissões, das bênçãos do Santíssimo, Adoro de Devote, Pater Noster, né? Pater Noster, prias in celis. Pra quem é músico, né? Dó, ré, mi, ré, fá, mi, ré, dó, né? Tipo, você só tem isso na música inteira, né? Dó, ré, mi, fá. Pensando também na época que ele surgiu, né? Uma época que as pessoas nem sempre sabiam ler, então tinha que ser uma coisa simples e responsiva. Então você tem esses responsórios simples, você tem essas possibilidades do povo fazer parte, né? O próprio Kyriale, né? O pessoal está acostumado com esse de anjos, tem povo que já está tão acostumado que canta inteiro ali. É mais tradicional, né? Mais tradicional, apesar de ela ser melismática, ser elaborada, tem várias notas musicais. Mas você tem qual que é o repertório mais antigo? Isso é bem interessante. Se você pega o prefácio do padre, deixa no final, né? Um angelis et arcangele, Sine fine, né? Vicentes. Sine fine, Vicentes. Né? É isso que ele faz. Se você pegar o Santos 18, Vicentes, Santos Dominus Deus Sabaoth. Uma mesma... Ele encaixa, que nem uma luva. É uma das melodias mais antigas, segundo os especialistas, os musicólogos. Remonta tipo ao século II e III. Apesar da notação, sei lá, do século IX e X, não existia notação musical antes, mas a melodia, pelo estilo da melodia, os musicólogos, né, os especialistas em musicologia, semiologia gregoriana e tal, aquelas coisas antigas, paleografia musical, né, eles dizem que essa melodia remonta ao século II, ao século III, é antiquíssima, a do Santos XVIII. Fácil de lembrar também, né? Então é bem tranquilinha e qualquer um canta, né? O povo consegue cantar simples. Essa, aliás, algum dia, se eu conseguir, ainda dou uma palestra para o Instituto falando sobre os modos gregorianos nesses santos. Essa eu vou cobrar, viu? Essa do Santos, o Santos Anista 18, ele é bacana porque ele mostra a evolução primitiva dos modos gregorianos. Então é bem bacana. Que legal. É porque a gente acaba indo para a missa 1, a missa 12 ou a missa 8, que são as normais. As mais comuns. Dia a dia. É porque a missa 18, como é muito simples, né? A missa 18 ela é muito simples, então ela na listagem, né, eles colocam como preferencial para as férias na quaresma, né? Para os dias feriais na quaresma. Então, não é nem... No Advento acho que também. A missa 16 e a 18, que são usadas nos dias feriais. Então, missa de dia de semana, missa menos solene. Como se difunde mais o costume de dia de semana, missa baixa, sem canto, ou depois do concílio as pessoas não estão acostumadas a cantar canto gregoriano nunca, então o pessoal acaba não conhecendo essas missas mais simples do que Que legal, essa palestra eu vou cobrar, porque é bem interessante. Aí também eu vou te fazer uma pergunta sobre os salmos. Aproveitando que o Lincoln fez pra gente uma palestra na Terceira Liga Cristo Rei aqui em Curitiba sobre um salmo, Salmo 90, né? E então, para falar um pouco sobre isso, porque foi bem interessante a comparação que você fez de salmo e como a gente pode utilizar as salmodias para fazer altas reflexões durante o nosso dia a dia, e a gente acaba esquecendo dos salmos e vai muito mais para os evangelhos, né? Os salmos, né? Se você for ver que os padres da igreja falam sobre os salmos, né? Então... Existem alguns padres da igreja que dizem que os salmos são um compêndio das Sagradas Escrituras em forma de oração. Então você tem ali salmos que tem toda a história da
Páscoa, né? Toda a história não só da Páscoa, mas toda a história desde os patriarcas, passando pela Páscoa, passando pela promessa do Messias. Então você tem uns salmos assim que tem toda a história de Israel ali resumida em forma de canto. Tem outros salmos que tem, meu Deus, por que me abandonaste? Quer dizer, a paixão de Cristo, eles querem meditar na paixão. Vou pegar lá o livro de Santo Afonso de Ligório, vou pegar o livro de tal santo. Pega lá o salmo, meu Deus, por que me abandonaste? Sim, eu me lembro, quando você fala, eu me lembro da melodia. Da melodia, já viu o tradicional. Meu Deus, por que me abandonaste? É bem triste. Todos aqueles que me torcem os lábios e sacodem a cabeça. Nossa. Então, quer dizer, se você ainda lembra dessa melodia, que é uma melodia que não é antiga, é uma melodia relativamente nova, mas que ficou bem conhecida atualmente no Brasil, geralmente o pessoal repete ela todos os anos na Semana Santa, né? Então, se você lembra dessa melodia ou escuta ela no canal do YouTube, no lugar que você acha a melodia, e pega aquele salmo, você vê todo o sofrimento da paixão, você medita e mergulha no mistério da paixão com essa profundidade da poesia hebraica, com essa profundidade da estética, dessa experiência. Por que estética, né? O pessoal às vezes tem preconceito. O que significa estética em grego? É essa experiência dos sentidos, essa experiência a partir dos sentidos. E o homem, ele só chega à razão, ao intelecto, começando pelos sentidos. Né? E que nem de São Paulo, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvido, vem pelo sentir da audição. Então, quando você vê os salmos, né, com toda essa riqueza de imagens, o Senhor como pastor, você tem a ideia da infância. Por exemplo, a pessoa é super devota de Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo. Né? Daí a pessoa é devota, mas como que ela vai viver a vida da infância espiritual? Né? Salmo 130. Né? Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim, como uma criança bem tranquila, amamentada. No seio acolhedor de sua mãe. Quer dizer, confia Israel no Senhor, desde agora e por todo sempre. Então, quer dizer, o Salmo 130 é um salmo de confiança, de abandono. Estou passando por dificuldades, né? Não estou conseguindo emprego, não estou... Tá um caos, tem os inimigos estão me perturbando, né? Então tem pessoas fazendo fofoca sobre mim, enfim, quer dizer... Ou estou no sofrimento da doença, estou ali com câncer, ou com depressão, ou o que for, né? Confia no Senhor Israel, né? Quer dizer, meu coração não é orgulhoso, nem tem pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma, quer dizer... O que é o calar e sossegar a alma? É sossegar os desejos. Não desejo mais nada a não ser a vontade de Deus. Não desejo mais nada a não ser essa entrega confiante. Então, os salmos eles são uma escola de oração. Então, eu tenho o costume de rezar a liturgia da semana. Então, eu rezo as laudes e fiz todo dia e rezo geralmente as vésperas também, rezo todo dia. Muito legal. Isso me lembrou até o Salmo da Páscoa, né? Que é um dos mais marcantes e remete também essa alegria. As próprias palavras do Salmo já remetem à alegria, né? pascal. Então, e a liturgia, né? A liturgia, eu acho que você fazer essa experiência de espiritualidade a partir da liturgia é algo que é muito rico. Organizado, né? Hoje, né? Hoje a liturgia de hoje é espetacular. Só para vocês saberem, nós estamos no domingo em Alves, primeiro domingo após a Páscoa. A Páscoa. Né? Se você pega, isso é uma coisa que se perde um pouco as pessoas, porque as pessoas não conhecem o repertório gregoriano. Para quem não conhece o repertório gregoriano, existe um canto de entrada, um canto de ofertório, um canto de comunhão. Os cantos entre as leituras, né, geralmente são os graduais, que são trechos de salmos, e o aleluia. No tempo pascal são 2 aleluias, para mostrar que a gente está realmente festivo. Realmente.